Relaxa. Oi, gente. Como é que vocês estão? Todos bem? Como é que você está, Ronaldo, Renata, Cris? Nunca mais eu comecei perguntando como é que vocês estão de verdade, né? Só para o nosso público. Todos bem, graças a Deus. Eu estou sistematicamente bem. Sistemicamente tá, bem. Né? Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por mais uma vez estarem conosco. Estamos muito felizes com a audiência de vocês. Espero que estejamos contribuindo, eu tenho certeza que estamos contribuindo com vocês para ampliar a visão sistêmica e que a diferença, usando esse conhecimento todo, esteja acontecendo na vida de todos. Vamos lá, gente. Hoje o nosso tema é adoção. Esse tema tão importante e olhar para esse tema sob a ótica sistema, para mim, foi uma das coisas mais lindas que eu já... Eu sempre falo isso, eu sou uma deslumbrada do sistêmico. Foi muito lindo, sempre é, mas aí você amplia a sua visão, você olha para o que você tinha várias dúvidas e, né, numa constelação, ou mesmo lendo, você olha a vida de uma forma diferente. Então, as questões são, né? Quando os adotantes decidem pela adoção, o que fazer, né, com relação a essa informação? Será que a gente tem que falar para a criança adotada? Será que a gente tem que sucumbir essa informação de que ela veio, né, de uma origem diferente? E quais são os reflexos disso tudo, da importância dos pais biológicos na vida da criança? Tem eles importância ou não? Enfim, são vários aspectos que a gente precisa observar. E eu tenho certeza que parece pequeno, mas na vida da pessoa é um absurdo, do adotado, no caso, né? Cris, deixa eu ver. Rê, quer falar hoje primeiro? Você já estava assim, ó. Ela está ansiosa. Ela já estava assim, ó. Fala. Eu acho que para começar a falar em adoção dentro da visão sistêmica, a gente tem que entender que a nossa vida só está sendo possível porque um dia um homem e uma mulher se encontraram em um momento e essa vida aconteceu, né? E na visão sistêmica isso basta, né? E isso é muito na visão sistêmica. Isso é sagrado, isso é divino. Só que, ao contrário que a gente pode ver, né, nos adotados, por exemplo, porque eu lembrei de um adotado que é um adolescente, que quando nós fomos conversar, e eu já sabia o que ele ia falar. Então, quando eu falei para ele, eu fui falar que ele recebeu a vida e ele me disse, então, é só isso que ela me deu. Ela só me deu a vida e mais nada. E eu falei para ele, se ela só te deu a vida e mais nada, e se você agora se suicidar? Como fica? Perguntei. E ele ficou... Então, as pessoas diminuem a importância, né? As pessoas não têm noção do que é o valor da vida. Isso só para começar a falar, né? Que a vida é um presente que nos foi dado. E vamos falar agora dos adotantes, da importância dos adotantes olhar para os pais biológicos com amor,
com respeito, com gratidão, que também é outra coisa que não acontece, né? Eles olham para eles como maiores. Que soberba, é verdade. Soberba, né? Eles são geralmente... eu peguei, porque, coitada, é um drogado. Era uma drogada. Não tinha condição nenhuma. É aquele povo que tem lá 10, 11 filhos. Graças a Deus que eu peguei, que é minha filha agora. Senão, o que seria dessa menina se não fosse eu? O que seria desse menino que não fosse eu? Né? Isso é a mesma coisa que está testando que essa adoção vai ser um fracasso. E será um fracasso. Será um fracasso. Porque quando você não coloca os pais biológicos como os pais verdadeiros, os pais da criança, e honra esses pais, a adoção já está anunciada como uma adoção fracassada. E agora eu passo a bola, senão eu vou falar tudo, para o Ronaldo, para a Débora ou para a Cris. Você jogou a bola para o alto, jogou para os 3. Quem vai cortar? Vou fazer uma colocação aqui antes de passar para vocês. Achei, parabéns a Rê aí pela colocação, né? E pela forma que ela trouxe esse ponto. E com a firmeza de falar, quando não tem esse olhar, a adoção já está fadada a não dar certo. E muitas vezes, não dá certo não é só a relação entre os pais e o adotado, antes o adotante e adotado. Mas também a gente percebe muito isso é observado e constatado, que depois de uma adoção, muitos casais se separam. Justamente por essa exclusão. Né? Vira inferno, né? Inferno. Não, e assim, você percebe também uma confusão do adotado, né? Essa percepção, Ronaldo, eu nunca tinha tido, não. Com certeza é uma coisa que acontece muito. E assim como também muitos casais se separam depois do nascimento dos filhos, né? Sim, então, é verdade. Ali traz uma nova informação. E quando a Rê falava, para mim, assim, é muito claro o quanto a nossa origem é essencial. Sim. Então, a nossa potência está na nossa origem. Então, quando essa origem não é reconhecida, não é vista, não é dado um lugar para ela, ela não precisa ser amada, ela precisa ter um lugar, né? Quando a gente precisa olhar para essa origem e a gente fica sem potência, fica sem força, então o adotado fica sem força, o adotante fica sem força, é uma relação sem potência. E aí acontecem os emaranhados, os desafios, porque algo ali precisa ser visto. E sim, é olhar esses pais que adotam, eles só podem ser pais adotivos, eles só estão recebendo essa criança porque aquela mãe e aquele pai biológico não deram certo na função de cuidar. Na função de dar a vida, eles foram perfeitos, a vida aconteceu, mas eles não deram certo na função cuidar. Isso qualquer outra pessoa pode assumir, mas dar a vida não. Então, quando esses pais adotivos conseguem olhar para esse pai e essa mãe biológicos simplesmente, tão somente, dizer obrigado. Eu só posso ser pai e mãe agora desta criança porque vocês não deram certo. Isso alivia, isso suaviza, né? E essa criança também, porque a alma dessa criança, ela procura esse pai e essa mãe. Essa criança pertence aos pais biológicos. E ela clama mesmo, é uma coisa impressionante. A pessoa se sente perdida a vida inteira. É uma coisa... E assim, esse movimento... primeiro movimento, tomar o pai e a mãe, é ter essa permissão para olhar para a origem da vida, né? Tomar e reconhecer, né, esse pai e essa mãe biológicos. É um movimento... que você vê que a pessoa muda,
Sim. Numa constelação, o semblante da pessoa muda. E a partir disso, eu acompanhei alguns casos já. E assim, eu fico absolutamente impressionada como o semblante da pessoa muda, parece que ela renasce. E essa criança se permitir, sabe? Eu atuo, né, como assistente social em abrigos institucionais e também famílias acolhedoras. E acompanho também alguns casos dessa aproximação para a adoção. E o quanto essa criança ela precisa se sentir confortável no sentido de permissão para poder ser feliz com os pais adotivos. Mesmo ela não convivendo, esse pai e essa mãe foram violentos, as situações que levam as crianças para um abrigo são destinos muito difíceis. E eu costumo sempre falar, talvez nós não vamos viver em toda a nossa vida 1/3 do que essas crianças ali tão pequenas já vivenciaram de violência, de abandono, de dor, mas tem esse elo de ligação que são as suas raízes e a sua origem, que não tem como negar. Sangue não é água. Eu vou apimentar um pouquinho aqui, tá? Porque muitas vezes se parte da postura, que a postura do adotante, a princípio ela já é uma postura bondosa, mas na verdade não é. Porque sistemicamente o primeiro ato seria um ato de bondade se nós, né, empoderássemos os pais para que elas pudessem cuidar dos seus filhos, porque elas pertencem aos seus pais. Apenas quando não há possibilidade e não há alguém da família do grupo familiar que ela pertence, aí sim que seria a possibilidade. Mas mesmo assim, os adotantes têm que ter sempre a visão que elas estão pegando uma criança para cuidar e não um filho. Sistematicamente, elas já têm um filho, um pai e uma mãe. Elas nunca vão ser o pai e a mãe da criança. Juridicamente é uma coisa. No papel, elas vão ser os pais. Mas, sistemicamente, elas pegaram uma criança para cuidar. Vai ser filho afetivo, é lógico, mas os pais nunca deixarão de ser pais. E é importante que os adotantes tenham essa consciência para que a adoção vá em frente. Justamente para que não haja exclusão e não haja uma postura de soberba. Uhum. Não se nega, né, Ronaldo? Não se nega a história, não se nega, né? A Débora falava ali, a gente fala, conta ou não conta? Conta sim, sempre. Não se nega a história, não se nega a origem. Sim. Né? Essa criança, ela vai, agora falando para os pais adotivos, ela vai te amar tanto quanto. Sim. Tem amor, a gente tem lugar para muitos amores do nosso coração. Desde que cada um ocupe o seu lugar. E essa questão de olhar, né, para essa precedência dos pais biológicos, né, e cada um indo para o seu lugar, você vai deixar também o seu filho, entregar o seu filho para o mundo num lugar de força, né, numa condição de encarar a vida completamente investido dos recursos que vêm, né, do sistema originário e também daqueles que ele recebeu da família adotante. E é nítido, a gente sabe que isso faz toda a importância, inclusive os pais, eles são adotivos, são incluídos no sistema dessa pessoa, que são de extrema importância. E esse olhar dos pais adotivos, com esse respeito, inclusive gratidão, porque aquela maternidade, aquela paternidade, como você falou, Cris, só aconteceu porque não deu certo, aquelas duas pessoas não deram certo como pais. E às vezes, essas pessoas que tiveram até coragem, eu considero como coragem e humildade de deixar os seus filhos, né, aos cuidados de outras pessoas, às vezes é uma consciência inconsciente, né? E é amorosa.
Porque, assim, eu não dou conta do meu filho e eu preciso me render. Sim. Eu não dei conta da minha própria história, eu não dei conta da minha própria dor. Né? E eu preciso me render por amor a esse ser que veio de mim. E o que você falou, Ronaldo, realmente é uma visão até social, né, diante da vida. E, assim, que pena que a gente não faça isso, né? E eu acho que tem que ser maior até, né? Se olhar para... Poxa, que lindo seria se a gente capacitasse esses pais que se sentem incapazes de cuidar dos filhos. Às vezes é por conta da questão de fome. Não tenho condição de suprir o básico para o meu filho. Não é falta de amor. Muitas vezes. Mas, enfim, olhando para um lado de redenção, da melhora da vida do adotado, basicamente é começar pela origem, como a Cris falou. Né? E a partir disso, colocar tudo no lugar. Colocar tudo no lugar. Os pais biológicos vêm primeiro. Isso. Né? Isso que os adotantes têm que entender. Então, os pais biológicos vêm primeiro. Aí depois os pais adotivos. Esse é o primeiro passo para mim. Os pais... A verdade liberta. Isso. Os adotantes olharem para os pais biológicos e agradecer e saber que eles vieram primeiro. Que eles só têm aquele filho que eles amam tanto por causa daqueles pais. Aí, esse filho vai conseguir pegar a força desses pais biológicos, porque somente desse jeito esse filho vai ter acesso a essa força. Aí esse filho vai tomar essa força desses pais biológicos e sim, aí depois ele vai para os pais adotantes e pegar a força também dos pais adotantes. E é um destino... Os adotados têm, sim, um destino muito difícil. Ninguém aqui está falando que é fácil, né? É um destino difícil. Mas, se eles, por acaso, conseguirem tomar esse destino para eles e aceitar, se entregar, eles vão ter uma força muito especial, muito diferenciada, porque eles vão ter a força de 2 clãs, né? Dos biológicos e dos adotados. Porque geralmente é uma vida permeada de muitos questionamentos, né? Mas é muito E existe uma questão de por que eu não fui amado por eles? Por que eles me rejeitaram? A rejeição vem sempre primeiro, né? Flutuando nessa questão, ou então, assim, eu não sei de onde que eu vim, essa dúvida que eu não pertenço a lugar nenhum, que é a questão do pertencimento, né? É bem forte mesmo, com certeza. Se permitirem tomar e olhar também para a vida de uma outra forma, né? Que é a história do sim que a gente sempre fala. Eu acho que são assuntos e temas importantes para se pensar, inclusive em políticas públicas, né? Quando a gente faz cursos preparatórios, né? Então, falar sobre isso é algo fundamental num curso preparatório para pretendentes à adoção, porque traz alívio, né? E quando eu falava que a verdade liberta e ela libera. Quando a gente se libera para viver aquilo. É como se nascesse uma permissão interna. Eu me permito a viver essa história, essa nova história, que começa agora. Né? É tanto tabu também, né?
Ai, porque eu não quero falar para criança. Tanto que é por isso que a maioria quer só nenê. Esconde. Para virar um segredo. Pega o filho, coloca o filho, sai correndo, entra no carro. Pode reparar. Bom. E eu penso assim também, né? Mas trazendo esse outro olhar, assim, né? Esses pais adotivos, eles estão a serviço dessa criança. E esses pais biológicos também estão a serviço dos pais adotivos. Então, a gente fazer essa ligação, né? E é incrível, assim, é incrível porque quando um casal pretendente de adoção chega num abrigo para conhecer aquela criança, é como se eles já se conhecessem. Sim. Como se isso já tivesse combinado. Em algum lugar, isso foi combinado. E é lindo, mas é lindo no sentido de que isso tem que ter força e potência, para que seja uma relação e uma história leve também, possível. Né? E eu tenho toda a certeza que começa por esse reconhecimento de que cada um tem o seu lugar e a importância essencial da nossa origem. A nossa origem é a nossa origem. É honrar a história. Eu acho que essa ideia sua, Cris, de colocar no curso preparatório essa visão sistêmica para os pais adotantes, perfeito. Porque já dá uma luz no sentido de como a pessoa tem que se comportar perante a criança. Porque a gente fala tanto aqui, nossa, para você ter força, você tem que estar no seu lugar. E aí a pessoa vem, a primeira coisa, quando ela nega, omite, ainda que seja por amor, não querer que a criança saiba que ela foi adotada, que ela foi excluída, que ela foi rejeitada e tudo mais. Mas você está tirando do lugar de força. E a criança sabe. Então, sempre sabe. Sempre sabe. É impressionante. A adoção só é possível se o adotante adota pelo bem da criança, né? Eu estou lá pelo bem da criança, porque eu quero o bem dessa criança. Agora, se você está lá para tampar um buraco emocional ou para substituir um filho que morreu, né? Aí é fracasso mesmo. Agora, se for pelo bem da criança, como a Cris falou, né, agora, eu acho que tem grandes chances de dar certo. Uau, esse assunto reverberou aqui, né? Muito, muito bom. Quer falar mais alguma coisa ou não? Eu quero, só assim, pegando o gancho do que a Rê falou para a gente caminhar aqui no final. É simples. Sempre quando a gente pensa assim, uma modo de ter consciência daquilo que a gente está fazendo, quando a gente consegue parar para pensar, isso que eu estou fazendo, eu quero fazer, está a serviço da vida ou não? Se estiver a serviço da vida, a grande chance de você estar agindo corretamente. Se não estiver a serviço da vida, é uma grande chance de você estar agindo aí de uma forma inadequada. O ato de adotar está a serviço da vida? Está muito bom. Ok? É isso. Ok. Foi um episódio bem calmo, bem centrado. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, prazer estar com vocês. Queridos amigos, sigam-nos nas nossas redes sociais. Perguntas, a gente adora receber. A gente adora os contatos de vocês. Então, fiquem com a gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. O chefe da nossa gravação. Caiu. Acontece.